minutos. A gente está no ar com o repórter da Globo, o Wallace Lara. Wallace, bom dia, tudo bem? Bom dia, Potter, bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom, um prazer falar com vocês. O prazer é nosso, obrigado, Wallace, por parar um pouquinho aí, ainda mais quem está cobrindo essa tragédia de São Sebastião em São Paulo, né? O número de mortes não para de aumentar, porque tem número de pessoas desaparecidas, enfim, até a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, Wallace. Mas tem coisas que acompanham a tragédia no mesmo tom, digamos assim. E aconteceu isso aí, ó. A gente tem um áudio aqui separado, e aconteceu isso com o Wallace no ar. Por favor, Augusto, roda pra gente. Desculpa, gente, eu vou respirar aqui e vou falar. Eu tive ontem numa comunidade em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas voluntárias trabalhando, tirando lama de dentro das casas. E assim, uma situação muito difícil para a gente ver, para acompanhar. As cidades não têm estrutura, então é tudo muito difícil, muito complicado mesmo. E desculpa, mas é difícil ouvir um depoimento como a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar R$ 93 um litro de água na situação que nós estamos aqui é inacreditável. É inacreditável, né, Wallace? Ainda Pois é, realmente, na realidade, assim, só para a gente contextualizar, tem muita gente pegando essa parte do depoimento, tem uma outra entrada, começa um pouquinho antes, né, porque é longo, mas o que aconteceu? A Sabina estava entrevistando uma pessoa em Boiçucanga, que é uma comunidade que está isolada, que é longe de onde eu estou aqui. Eu estou em São Sebastião, onde se concentram os trabalhos de resgate. E que é a cidade desse bairro, aqui, desse distrito deles aqui. Então, essa pessoa falava, olha, a gente está indo no supermercado, não tem, no mercado nosso aqui, não tem comida, não tem material de limpeza, não tem papel higiênico, né? Não tem água para a gente comprar. E na rua eles estão cobrando preços exorbitantes, R$40 no fardo, R$90. Aí daqui a pouco ela falou R$93 num litro de água. Eu estava só ouvindo, eu estava na frente do hospital em Caraguatatuba, do hospital para onde estão vindo os sobreviventes, né? Nós temos aqui 3 crianças em estado grave, uma de 3, 4 e outra de 9 anos de idade, né? Dos 21 que estão internados até ontem, 7 estavam em estado grave. E tem uma criança, por exemplo, que virou órfã, ela perdeu a família inteira dela, né? Então, quando essa senhora, que eu nem vi, porque eu estava só ouvindo, né? A gente, quando vai fazer ao vivo, o nosso trabalho se assemelha muito ao de vocês, né? Do rádio, apesar que hoje vocês todos têm transmissão pela internet, né? É muito interessante, dá até para ver o trabalho do apresentador, né? Que é muito legal. Eu fui do rádio, eu trabalhei no rádio antes de vir para a TV Globo, no meu processo de formação enquanto jornalista, na faculdade e tudo mais, eu trabalhei sempre, o tempo todo em rádio, em jornal, tudo em cidades do interior. Então, retomando, ela fala de uma maneira muito intensa, né? E eu ia dar informação apenas da situação do hospital. E quando ela comentou isso, a minha intenção era falar algo no sentido de que, poxa, não é possível, né, que a gente esteja passando por esse tipo de situação aqui, né, com todo o esforço do governo do estado, com todo o esforço do governo federal, do prefeito. Se vocês observassem o que a gente está observando do desgaste emocional das equipes, assim, é sobre-humano o que está acontecendo aqui. De tanta, sabe, do esforço. Essa comunidade que eu falei, que é chamada Topolândia, eles estão fazendo serviço sozinhos de remoção do barro, porque realmente não tem como ajudá-los nesse momento, né? Tá todo mundo pegando helicóptero e ficando lá nessas áreas, que também não tem onde dormir. Eu li agora há pouco, numa rede social, um depoimento de uma pessoa, não sei se
procede, porque nas redes sociais hoje é tão difícil saber, né, o que é verdade, o que é mentira, mas ela dizendo que estavam cobrando, a família precisou de um abrigo lá e também tiveram que pagar uma fortuna para ficar num quarto de abrigo. Então, então, essa Topolândia, por exemplo, onde eu estive, o pessoal está tirando barro sem bota. Muitas vezes ali, sabe, gente que não teve a casa inundada de lama e fazendo trabalho, tudo como voluntário, né? Uma área dificílima lá. Teve 3 casas que desabaram. Felizmente, graças a Deus, não morreu ninguém. Mas é uma área que ontem começou a chover, todo mundo ficou preocupado com essa área. Falou assim, o que vai acontecer lá, né? Então você tem exemplos de solidariedade, de esforços, né? Muito maiores. Eu sei, por exemplo, que ontem o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na reunião que ele teve no hospital com os voluntários, ele se emocionou também. O relato, né, Wallace, que o governador disse que... É uma tragédia que mexe com os nervos de todos nós, e de repente você vê um depoimento de uma pessoa falando assim, olha, além de tudo, estão nos explorando. Então, assim, curiosamente, eu estava lendo um texto, se vocês me permitem alongar mais um pouquinho, eu estava lendo um texto hoje, que eu estou fazendo um doutorado. Eu estava lendo um texto hoje do doutorado, de um autor que eu gosto muito, que chama Lipovetsky. E aí ele estava falando o seguinte, da sociedade moderna e a sociedade hipermoderna, né? Então, quando as nossas gerações, né, surgiu uma sociedade moderna, democrática, de busca por bem-estar social, né, e de menos desigualdade social, mas surgiu ao mesmo tempo uma sociedade hipermoderna, que é o hiperindividualismo, né, é o culto à saúde, à personalidade, e não tem a hipersolidariedade, por exemplo, né, que deveria, nesse instante, estar acontecendo, né, você não vê, porque aí você vê os outros depoimentos. Tem muita gente ajudando, tem muita gente fazendo as coisas, mas às vezes você se depara com situações que você fala assim, gente, não é possível que ainda alguém está pensando assim. Ontem, por exemplo, saiu uma informação, teve uma equipe do Jornal Estado de São Paulo, foi agredida no local, fazendo matéria por outros moradores que estavam em situações melhores, que eles não queriam que registrasse o drama das pessoas mais pobres ali. Então, assim, que estavam precisando da ajuda. Sabe, você começa a pensar e você fala assim, mas que sociedade é essa que nós estamos desenvolvendo, né? Em que é só o eu. Não é só o eu, é nós, né? Nós estamos aqui tentando ajudar as pessoas, no nosso caso, levando informação, né? O governo veio para cá, um esforço tremendo, trouxe o governo inteiro para cá, o governo de São Paulo inteiro está aqui. Agora mesmo, na Prefeitura de São Sebastião, está chegando uma comissão gigante do governo federal de direitos humanos, que é outra coisa também que a gente precisa explicar para as pessoas, né? Que convencionou-se nesse país chamar direitos humanos de direitos de bandido. Gente, direitos humanos é de todos nós. Todos nós. Essas pessoas que estão soterradas, que estão no hospital, que estão precisando de ajuda, precisam dos direitos humanos. Elas não podem ser cobradas de forma exorbitante. É um crime. Isso é crime contra o consumidor. O Procon de São Paulo soltou uma nota ontem. Então, foi bom. Eu acho que a gente não tem por hábito demonstrar emoções, né, enquanto jornalista, porque nós somos observadores, né? Mas, às vezes, é importante, eu acho, que a gente mostrar alguma coisa, porque ontem eu recebi assim, centenas de mensagens de amigo, de conhecido, de gente que eu não conheço, de gente dando apoio, dando força, e algumas me chamaram bastante atenção. Eu acompanho muito, eu faço muita matéria de polícia aqui, né? Eu tenho muitos contatos no setor de segurança pública também, e muitos delegados, delegados que eu conheço há mais de 20 anos, mandaram assim para mim, Wallace, foi ótimo, porque a nossa sociedade está muito anestesiada, né? Está todo mundo normalizando os absurdos. Então foi bom que você, de certa forma, deu um chacoalhão, sabe, sei lá, eu fiz de coração. Eu realmente, eu perdi ali o controle, parte do meu controle emocional, porque aquilo mexeu demais comigo. Então,
O G1 fez uma reportagem depois sobre o assunto, até sugiro para quem tem mais interesse procurar lá, tem uma matéria bem legal. O G1 de São Paulo descobriu os valores são um pouco diferentes desses que a senhora comentou com a gente, mas ainda assim é muito caro, né? E não é momento de se fazer isso, né? Não é momento. A Sabesp, o superintendente de comunicação da Sabesp, que é a empresa de água, que entrou em contato comigo, foi falar com a senhora, tá levando água para eles lá, tem tentado ajudar ao máximo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que tem pessoas, né, que precisam mais vestir a roupa da humanidade, né, ser humano. Pelo seu relato, Wallace... Isso é muito desumano, sabe, gente? É muito desumano. Você pensar que no momento que a gente está aqui, né, tentando encontrar pessoas soterradas, tem gente do lado de fora querendo lucrar com isso. Seu relato é inaceitável, inaceitável. Seu relato é rico, né? Absolutamente rico, e de novo de coração, assim como foi a entrada na televisão. E eu vou, por gosto, Wallace, destacar o que tu falou, que é pessoas que não tem nada a ver, indo na casa dos outros, tirar barro, sem o equipamento necessário de segurança para isso, né? No mesmo relato onde há a indignação de todos nós, que você coloca para a gente aqui, né, de preços exorbitantes na hora da tragédia, para algo tão vital na hora da tragédia, que é a água, no mesmo desabafo, tu coloca pra gente que tem dezenas, talvez centenas de pessoas que pararam as suas vidas para ajudar os outros. É verdade. Isso tem acontecido mesmo. A gente tem o fundo de São Paulo, do governo, quem puder ajudar, tem aí nas minhas redes sociais, eu acabei de colocar o endereço deles para doações, estão aceitando tudo, inclusive até, para vocês terem uma ideia, ração para animal, para cachorro, para gato, eles estão pedindo. Por quê? Porque tem um grupo de resgate de animais que já atendeu 50 cães e gatos e resgatou 19. E esses 19 foram deixados para trás, ora porque foram soterrados junto com os donos, ora porque os donos fugiram com a roupa do corpo que tinha. E agora eles estão voltando para resgatar os bichinhos. Então, sabe, para quem está de fora, assim, está um pouco distante, às vezes, eu falo isso porque muitas vezes eu assisto a reportagem e você fica numa situação confortável, no sofá da sua casa, observando ali o trabalho do pessoal. Então não tem a dimensão, né, do que está acontecendo, né? Então mas o Wallace, eu acho que como por exemplo como a gente está observando as vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, nós temos uma equipe lá mostrando isso quase o tempo todo, né? Então é isso. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais, né? Colocar Deus no coração, independentemente do seu credo, né? Ou se você não acredita em Deus, mas que você tenha solidariedade, que eu acho que esse é um sentimento que ninguém vai questionar se existe ou não, né? E poder ajudar, poder pensar, raciocinar um pouco mais, né? Porque é muito dolorido, né? É doloroso você saber que tem uma dona de casa ilhada, isolada, talvez com filhos, sem conseguir comprar água. A água, se você falou, se me permite só alongar mais um pouquinho, mas a água é tão essencial que eu faço muita matéria, muita reportagem com a população em situação de rua em São Paulo. Nós temos quase 50 mil pessoas na rua, é uma cidade dentro da cidade. E uma reportagem recente que eu fiz tratava da questão das pias que foram instaladas na época da pandemia. Bicas d'água, pias para as pessoas beberem. Foram colocadas 12 na região central, só que a população em situação de rua tem em todos os bairros da cidade, a gente tem população em situação de rua. E aí eu fui gravar com as pessoas que não têm acesso à água. É desesperador. Então tem gente que fala que fica sem comer 2, 3 dias. Mas sem tomar água é impossível, né? Então tem gente que atravessa assim, a cidade para ir numa pia que está lá na região central para tomar água.
Porque no período da pandemia, hoje melhorou um pouco isso, porque os comerciantes ajudam muito a população em situação de rua, né? Alguns não, mas eu acredito plenamente que a maioria ajude. Então, pelos relatos das pessoas, então essas pessoas conseguem beber água no comércio, né? Mas precisaria de mais, né? A gente precisa olhar um pouco mais com carinho para a nossa gente, que está muito massacrada, né? Nossa, a gente está sofrendo demais. Então, acho que essa desigualdade social que ficou muito mais potente por conta da pandemia, ela precisa ser enfrentada. E eu acho que não é um desafio só de governo. Que também essa polarização, né? Bendita polarização que virou esse país, tudo agora é assim, né? Eu estava vendo os comentários nas redes sociais e teve gente que veio tratar, você está chorando, mas por causa do fulano, no ciclano, culpando governos. Aí eu fico pensando assim, gente, mas não é disso que nós estamos falando. Então, por conta da polarização, as pessoas agora elas se escondem atrás disso, né? Tipo, eu não tenho nada a ver, o governo que resolve, eu não votei nesse cara, ou, né? Ou isso é um problema do governo, ele que se vê. Não, isso é um problema nosso. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos nos mexer, sabe? É um problema de sociedade, né? Então, eu sei que um amigo me mandou, falou assim, olha, aqui nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil é assim, tudo a gente fala dos Estados Unidos também, né? Como se lá fosse mil maravilhas. Eu fui várias vezes aos Estados Unidos e eu sei as deficiências que eles têm, mas eu sei as coisas boas que eles têm também. Então, esse meu amigo falou o seguinte, olha, aqui nos Estados Unidos, quando isso acontece, as pessoas colocam as coisas no carro e atravessam estados para levar doações. Então, assim, eu acho, é claro, a gente está vendo muita gente doar, empresas doando, isso é muito bacana de ver. Eu acho sim, mas em algum momento, a gente precisa combater essa postura nossa de hiperindividualista. A insensibilidade, né, Wallace? Claro. Não, claro. Eu ia dizer isso, que quando tu te emocionas no ar, várias pessoas conversaram comigo que estavam assistindo, né, as reportagens sobre essa tragédia no litoral de São Paulo, elas também se emocionaram ao ouvir vários relatos que estão sendo mostrados desde então. Então eu acho que isso faz parte, né, Wallace? Tu acabas te emocionando porque tu tá ali, tu tá envolvido desde quando? Quando é que tu chegasse aí no litoral? Eu cheguei, no domingo, eu estava fechando uma reportagem sobre blocos infantis de carnaval. A gente estava implantando de carnaval, então estava de folga no sábado, fui trabalhar no domingo, e quando estourou, quando veio o problema, a redação me perguntou, já tinha trabalhado, eu na hora falei, não, pode me colocar, porque eu sei do quanto essas coberturas são importantes para todos nós. Então eu passei em casa, peguei uma troca de roupa que a minha esposa preparou e a gente correu e nós viemos para cá, eu e a minha equipe. O Teco e o Salé que estão comigo aqui. E aí, nós chegamos aqui, era quase meia-noite do domingo para segunda. E tu tinha meia-noite e 50. Meia-noite e 50. Tu ia encontrar? Não sabia da estrutura, sabia apenas que o hotel era perto do bombeiro e que as operações poderiam ser no bombeiro. Eu cheguei e a gente tinha já algumas entradas ao vivo previstas, eu chego no bombeiro, o bombeiro não tinha movimentação, o bombeiro estava... E aí que eu começo a ter noção que a operação estava basicamente no L ponto da Marinha, que o hospital deles aqui é um hospital municipal muito simples. Eu entrei no hospital, conversei com os funcionários, nós não gravamos, obviamente, mas eu consegui ir lá conversar com os funcionários, deu para ver que a estrutura é pequena. Se bem que assim, a gente fala estrutura pequena, mas eu fico pensando, sabe, que cidade tem estrutura para uma tragédia desse tamanho? Exatamente. Não é uma coisa muito simples, né? É claro que aqui tem falado muito com as autoridades da necessidade de reforçar certas... Olha, se tem uma noção de... bom, foram 60 centímetros de chuva. Isso. Né? 60 é uma coisa exorbitante, 600 milímetros, né?
Tem algo que colabora ainda mais para isso? São aqueles mesmos problemas brasileiros de sempre, de construções em encostas, algumas delas ilegais, enfim. Tem algo que colaborou para essa tragédia ser maior ainda ou nada suportaria 60 centímetros de chuva no período que ela caiu? O que as autoridades têm comentado com a gente que são áreas de risco, né? São áreas de risco. E aí demonstra, mais uma vez, né, a questão da desigualdade social. São pessoas que não tinham onde morar e estavam ali há mais de 15, 20 anos, né, em relatos de pessoas que moravam há muito tempo. Ontem mesmo eu entrevistei uma pessoa que estava numa casa que o sogro tinha casa há 15 anos e a casa desabou. Né? Nunca imaginava. Numa região de risco? Demais. Numa região de risco? Uma região de risco, era uma proibida área de risco. Ou não? Então, esse é o ponto, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa constrói, né, e vai ficando. Então, porque como esse rapaz que é de São Paulo estava visitando o sogro, falou, olha, ou ele construía ali e ficava, ou ele ia morar na rua. Sim. Entende? Sim. Então, assim, eu sou muito legalista, eu acho que a gente tem um regime de leis muito bom, a gente precisa utilizar mais essas leis, mas eu entendo que às vezes a sociedade precisa utilizar melhor dos recursos da lei e adaptar a lei às necessidades. Né? Claro, você não pode regularizar uma área de risco, mas você precisa agir de forma mais rápida, né? Você tem um problema aparentemente de déficit habitacional, que é o que está por trás dessa história, né? É a desigualdade social. A gente continua falando no universo de desigualdade social. A gente conversou com o prefeito de São Sebastião aqui no programa na segunda-feira de carnaval, e ele disse, a gente perguntou assim, e como era carnaval, a cidade estava recebendo muitos turistas, né? A gente perguntou, isso foi um problema? E ele assim, foi, mas não foi, porque as áreas mais atingidas não eram áreas turísticas, eram áreas mais frágeis. É isso, Wallace? Ele não quis falar com essas palavras, mas enfim, ele deixou claro para a gente. O que para a gente, o quadro até agora que se apresentou foi esse, né? Mas nada é impossível de ter acontecido. A gente não sabe ainda exatamente. Tem muita gente desaparecida. Né, uma lista de mais de 40 pessoas. Então, a gente não sabe se as condições sociais dessas 40 desaparecidos, por exemplo, 40 ou 49... 57 tem um número... tá aqui, viu, Wallace? Agora 57. Eu estou começando meu dia agora, eu ainda estou só para ter uma ideia, me atualizando, Wallace, né? Então, para a gente ir conversando juntos aqui, porque exatamente nisso, imagina a carga de trabalho para ti. A manchete principal do G1 agora é que a Defesa Civil vai fazer buscas por vítimas em trecho completamente interditado da Rio Santos, porque tem carros soterrados lá. Tá vendo? Então, na estrada Rio Santos. Então, por isso que é difícil. Eu não gosto muito de cravar, né? Por exemplo, só pessoas em condições sociais vulneráveis que foram atingidas. Não sei dizer. O que a gente vê nesse momento é que sim, são pessoas em condições vulneráveis, são os mais atingidos, né? Mas pode ter pessoas que estavam retornando para algum lugar, fugindo para algum lugar, indo para algum lugar, foram surpreendidas, né? Então eu já cobri muitas tragédias. Cobri, trabalhei no Nordeste, cobri lá o acidente do VLS, o foguete do Brasil, onde teve 21 mortos, cobri aqui em São Paulo, o metrô, quando teve o problema na Estação Pinheiros, onde tinha uma van, né, que foi soterrada com 7 pessoas. Naquele episódio, para vocês terem uma ideia, o governo falava para a gente que não tinha morrido ninguém. E um grupo de pessoas falava, olha... tinha uma van, nós sabemos que tem 7 pessoas, e o governo, não tem, e a gente insistindo, e aí depois acabou se confirmando, tinha uma van com 7 pessoas. Então assim, tragédia, eu falo isso, é muito difícil você cravar qualquer coisa, até lista de pessoas que morreram, né? Então, é muito comum a gente ver Defesa Civil
dando um número, prefeitura dando outro número e alguém falando, não, é esse número aqui. Então você sempre fica, eu particularmente sempre falo o seguinte, eu trabalho muito com o número oficial, né? Qual o número oficial da Defesa Civil? Tanto. Olha, a Defesa Civil está dizendo tanto, mas existem tais e tais números, né? Ou só mantenho da Defesa Civil. Porque, sabe, eu não tenho pressa com esse tipo de informação, mas o cenário ele vai se desenhando e eu acredito que daqui a algum tempo a gente tenha realmente uma noção melhor do que aconteceu. E o com essa noção Sebastião maior... contou, com essa o noção prefeito maior... de São Sebastião... Por favor, por favor. o prefeito de São Sebastião comentou comigo e falou, Wallace, foi uma combinação, sabe, terrível, porque a gente tinha uma ressaca ao mesmo tempo de uma chuva torrencial muito forte. Então, a água que vinha do morro, ela não parava no mar, ela voltava. E isso foi criando mais volume. Por isso que a gente vê, ele falou, olha, por isso que você vê, quando a gente fez o sobrevoo, a praia tinha sumido. Então, a área tinha desaparecido. Como pode, né? Então, sabe, diante de um desastre, eu acho... eu não procuro culpados nesse momento, eu acho que isso tem que ser discutido mais para frente, o que pode ser feito, né? Eu gosto muito, por exemplo, de quando você acompanha acidentes aéreos, né? E eu gosto muito no sentido de que, não do acidente aéreo, pelo amor de Deus, mas eu gosto muito do desenrolar do acidente aéreo, porque sempre vem assim, o CENIP e fala assim, olha, estamos investigando, tentando entender o que aconteceu, para evitar que aconteça novamente, né? Então, não dá para você sair culpando as pessoas. Isso aqui é uma tragédia natural, de ordem natural, que atingiu pessoas que estavam morando em áreas de risco, né? Vítimas do déficit habitacional, né? E, enfim, é um retrato de Brasil. É um retrato de Brasil e a gente só pede para que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão podendo participar e tudo mais, que tenham solidariedade, né? Ajude no que for possível, se não puder ajudar em nada, que faça pelo menos uma oração, né? Eu acho que isso que nos dá força para seguir adiante, né? Saber que muita gente está pensando de forma positiva, rezando, ajudando, né, de alguma maneira, de ordem financeira, de ordem material, mas é o que eu falei nessa entrada, né? Enquanto você tem uma pessoa, né, uma ou sei lá quantas, tentando lucrar na tragédia, você tem uma comunidade inteira tirando lama com a mão praticamente, né, com os pés no barro, ajudando os vizinhos, né, naquilo que for possível. Então eu prefiro sempre me agarrar a esses exemplos, por mais que os outros me choquem e me façam chorar, né? Porque eu realmente fui educado, sabe, gente, de uma forma, eu sou de Minas, sou do interior de São Paulo, mas fui criado em Minas Gerais, eu me considero mais mineiro, minha mãe é mineira, e eu fui educado de uma forma que eu não fui educado para ter raiva das pessoas. Então, nunca me envolvi numa briga, por exemplo, de escola, dessas, como diz o pessoal aqui, de sair na mão, né, de corporais e tal, nunca. Sempre fui bom de corrida, sempre fugi rápido, mas então eu fui educado de uma maneira que eu não para não ter raiva das pessoas, mas eu me emociono quando você vê essa brutalidade do fato, sabe? Do fato, de pensar que tem alguém que faça isso, né? E aí você vai na rede social e você começa a ler umas coisas e fala, gente, e ainda tem gente defendendo. Eu li um comentário, eu falei assim, eu pensei, não sei se é um misto de ignorância com falta de empatia, eu não sei o que é pior, porque a pessoa fala assim, não, mas isso é a lei do mercado, oferta e procura, quer fazer graça, faça com o dinheiro público. Falei, ou não tem empatia, né? Essa pessoa que escreveu um troço desse, ou é ignorante, porque eu prefiro achar que é ignorante, porque a lei fala que você não pode cobrar, isso é crime contra o consumidor, né? Então, eu entendo assim,
Então, mas eu prefiro me apegar nesses bons exemplos, sabe? Na luta das pessoas, de ver voluntários, de ver os bombeiros, de ver a Defesa Civil, de ver o governador, de ver o presidente aqui, sabe? Participando, de ver comissão de ministros, de ver todo mundo tentando fazer alguma coisa. Eu acho que é isso, esse modo de agir republicano que é preciso a gente se agarrar. Sabe, nessas horas não pode ter partido político, não pode ter time, nem time de futebol, né? Cada um que torça para o seu, tal, mas nessas horas é hora da gente unir esforços para tentar resgatar, salvar a vida dessas pessoas e tentar diminuir quanto mais o drama que elas estão vivendo, que é muito difícil. Difícil. Tá voltando pro local lá, né, Wallace, agora? Sim, nós estamos... Estou prestes a sair aqui, que nós vamos para alguns cantos aqui atrás de notícia, para informar o pessoal. Wallace, obrigado pelo poderosíssimo relato com a gente aqui. Bom trabalho, enfim. O teu choro no ar fez muito mais pessoas se envolverem de alguma maneira com o que aconteceu e está acontecendo na região, né, do litoral norte de São Paulo, principalmente São Sebastião. Das 48 mortes, 47 são lá. A maior parte dos desaparecidos também é na mesma região, enfim. Obrigado por essas poderosas palavras aqui com a gente. Bom trabalho. Obrigado a vocês, agradeço, gosto muito da terra de vocês, tenho muitos companheiros aqui na redação que são gaúchos e a única dúvida que eu tenho é se aí no Rio Grande do Sul eu torço pro Inter ou se eu torço pro Grêmio. Mas eu acho que eu vou manter essa dúvida, porque é melhor eu não me posicionar, que a polarização aí é mais antiga, né, do que a polarização que a gente vive hoje na política. Eu acho que o gaúcho sabe conviver bem com isso, vocês têm que nos ensinar a como viver essa polarização aí. Então, por enquanto, eu não vou me posicionar, porque eu tenho amigo gremista, tenho amigo colorado, e gosto muito de todos eles e agradeço vocês, agradeço o pessoal da Rádio Gaúcha, foi um prazer enorme, pode contar comigo aí no que for preciso. Faz muito bem, Wallace. Obrigado pelo carinho, bom trabalho, viu? Obrigado, tchau. E ele falou que chegaram a fazer uma pesquisa de preços lá, não encontraram. Eu até acredito que essa água a R$ 93 o litro é no informal, né, Potter? Não vai estar tabelado ali. Então foram lá. Ele disse que o G1 voltou lá para fazer alguma. Aí a matéria que eu li estava R$60, R$40 o litro. Que já é um absurdo também, né? Também não. E aí o governador do estado disse que as caminhonetes com doações, também está no G1 ali, estão sendo vítimas de saque. Tem ladrões roubando caminhões que estão levando os mantimentos para o pessoal lá. Ele não chegou a dar muitos detalhes, mas só disse que tem essa informação também. Muito triste o que a gente está vendo lá no litoral de São Paulo. Teve uma vez que aconteceu, uma região que é muito parecida geograficamente, o jeito que a urbanicidade se espalhou é a região de Blumenau, que é o Vale do Itajaí, lá no norte, né, nordeste, digamos assim, de Santa Catarina. E teve uma tragédia alguns anos atrás lá, e aí o país inteiro se envolveu. Teve um jornal nacional feito praticamente em cima do helicóptero, com o William Bonner por lá, enfim. Da importância que foi, né? Centenas de pessoas morreram, né? Principalmente aquelas que estavam na encosta. Aí a gente via imagens de saques de supermercados e lojas. A gente via imagens de roupas que estavam sendo doadas, separadas por as pessoas antes de chegarem na doação. Quem estava responsável por isso separava para si as roupas. E a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, quando tem caso de destelhamentos também, da lona indo para o preço 4, 5 vezes mais. Esses casos acontecem sempre. E ao mesmo tempo, centenas, milhares, em alguns casos milhões de pessoas ajudam, né? Então tem que separar mesmo o joio do trigo aí nessas situações, porque a grande parte, a maior parte, ela cuida, ela se doa, ela reza, enfim, ela ajuda. A grande parte, ainda bem, por isso que a gente continua. 2020, né, Blumenau, se eu não me engano. Eu acho que foi antes. Presidente Getúlio, enxurrada de presidente Getúlio no final de 2020. Acho que foi antes que isso. A grande tragédia de Vale do Itajaí, acho que foi antes. Acho que foi antes disso. Enfim. 18 mortos eu tenho aqui. Não, foi mais. Foi uma situação bem para várias cidades, enfim. Foi horroroso.